Olá, Heloísa Storani. Tudo bem com você, minha Olá, linda? tudo bem? Comigo tá tudo bem, e você? A melhor agora te vendo aí. Você está junto aqui com a nossa querida Mônica, a atriz Mônica Coraza. E eu quero te dar um oi também, Mônica, tudo bem? Tudo bem? Oi, oi. Oi, lindeza, Elô. Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bem? Essa é a amizade verdadeira que rola, né, depois, né, da tela, né? Que é bem legal. É. Agora conta para mim. Vamos falar, começar até por esse assunto. Como é que foi vocês contracenarem, vocês se entrosarem e a preparação para fazer a Eva e a Nildes? Foi muito legal. No dia que a gente se conheceu, nossa, foi muito legal. A gente contracenou junto. É, a primeira vez que eu vi ela, eu falei assim, ela. Foi muito legal, assim. A primeira vez que ela me viu, você me achou com cara de brava, Elô? Não, né? É isso? Não. Não, Um sim, pouquinho, né? É. Mas a gente, na verdade, né, Irene, a gente não teve uma preparação. A gente foi bem instintivo. A gente mandou bala, mandou bem, né, Elô, no começo já. é, Porque a gente se conheceu no dia da gravação já, e de uma cena relativamente violenta, né, de realmente. braveza, né? E então a Elô é uma atriz mirim muito natural, muito assim querida na sua atuação. E porque é difícil, não é fácil a gente também contracenar com crianças, porque a gente também tem que ter um certo cuidado. Mas a gente conversou com a preparadora também ali, isso a gente teve, né, com a Marelis. Então, os traços, porque também é uma novela das sete, então a gente tem cuidado, sim. E, e aí deu no que deu, e a gente entrou numa sintonia realmente de um trabalho e fomos, né, Elô? A Isso. gente a gente separava, a gente tinha toda uma curtição antes e na cena a gente mandava, ela mandava na situação dela e eu na minha, Irene. Foi bem abençoado, vamos dizer assim, foi bem legal. Ela por essa intuição também artística da menina que ela é, né, dessa eu falo que eu gosto muito da Elô porque ela não é uma criança, uma atriz programada, ela não está programada. Ela é uma criança que tem um talento natural. Obrigada. E isso é muito bom. Você sabe disso, né? Mas acho que eu nunca falei assim tão abertamente. Mas isso é muito bom. Então, ela também recebeu, né, com o que eu vim. é, Logicamente que sempre a gente dá um alôzinho, olha, né, de brincadeirinha, mas ela também já sabia, estava bem preparada também para isso, com a preparadora dela. Então, entendendo, ela é bem atenta, e isso também facilitou, lógico, o meu trabalho, eu poder também fazer o que eu fiz. E Convenceram muito, gostei. E agora você, Heloísa, é o seu primeiro Oi. trabalho? Olha, eu já fiz vários comerciais, vários assim, né? Eu já fiz um comercial da Impala Kids, em primeiro lugar, comercial da Impala Kids. Eu já fiz comercial de casas. O que mais que eu fiz? Eu, fiz Riachuelo. E aí, eu tive meu primeiro trabalho na novela Fuzuê, que foi uma participação minha com o Theo Matos, que era um bullying com ele, porque a mãe dele saiu numa revista lá, não sei. E aí, agora, eu tô na Família Tudo fazendo a personagem Eva. Bacana, hein? Pois é, Eu você tô está muito muito bem na animada. novela, você está ótima. E eu quero saber como é que Obrigada. foi para você a repercussão da Eva. Você sai por aí. Eu te reconheci, não foi? Ah, você me Então, como é que reconheceu lá. foi a repercussão do público na internet, no shopping, aonde você vai, na escola? Conta para mim. Como é? No começo, as, as pessoas ficavam com muita dó de mim, mas ficavam com raiva da Dona Niltz, tá? Principalmente a é, minha madrinha. uhum.
Aí, quando eu já saí na Globo, né? Eu tava lá andando, aí uma criança pediu pra tirar foto comigo. Aí eu falei, claro, pode tirar. Na escola também, as inspetoras pedem pra tirar foto comigo, mas elas têm celular, então elas podem tirar. E isso tá sendo muito legal pra mim. Então você No está shopping bastante também famosa, me né? conhecem. Você está Oi? bastante famosa, né? Sim. É, Está mas eu quero ficar curtindo a mais, né? fama? Tô curtindo. Às vezes eu vou lá no shopping, aí eu passo em frente, eu passo, né? Aí as pessoas ficam olhando pra mim. Elas não falam comigo porque elas ficam assim, ó. Ai, meu Deus, ela tá ali. É, aquela é a Eva da novela. Olha que legal isso, né? E para você, É, você depois que as cenas foram no ar, eu quero saber como é que você viu essas pessoas, as crianças que ficam na rua, você passou a observar mais, né? Porque tem, infelizmente tem, né? Muitas crianças aí é. estão pedindo ajuda e de uma forma ou de outra estão ali. E você, depois que fez esse trabalho, né? Essas cenas com a sua avó Má, suposta avó Má, eu quero saber se É, você observou mais essas crianças. Sim, quando eu tô andando de carro, assim, pessoas no farol pedindo dinheiro na rua, né? Crianças, adultos mesmo com crianças pequenininhas falando que precisa de dinheiro para comprar comida para criança, essas coisas. E aí a pessoa fica. É muito triste isso, ver isso, né? Aí a Eva chegou na novela mesmo para trazer isso que existe isso nas ruas mesmo, né? É um Na alerta. vida real. É, Não é todos os casos que são iguais, né? Mas tem por aí, a gente sabe é, que tem, né? Tem sim, avós de aluguel, né? Vó, mãe de aluguel, é. irmão de aluguel. Infelizmente tem, é, né? Eu até quero é. saber de você agora, Mônica, como é que você vê essa situação que a gente está vivendo, vendo as crianças por aí pedindo, e cada vez, infelizmente, é mais normal. É, infelizmente, desde que eu sou muito pequena, desde criança mesmo, eu sempre prestei muita atenção nesse problema que nós sempre tivemos, às vezes, em alguns lugares mais, menos, diminui, mas sempre foi uma coisa, foi um crescente, né, Irene? Então, eu desde menina, eu ganhei inclusive uma redação quando eu estava no primário ainda, porque eu escrevi sobre crianças de rua, crianças que não tinham. Na época, eu peguei um tema brinquedo, porque eu me deparei com uma criança olhando uma vitrine e olhando um brinquedo. Eu nunca me esqueci o olhar dessa criança, e eu era também uma criança. E ainda no primário, numa das redações que eu fiz, eu escrevi sobre isso, né? Então é uma coisa que eu, eu sempre reparei, sempre fiz coisas assim em relação a isso. Eu trabalhei muitos anos com criança de rua num projeto e da minha cidade natal, quando eu era jovem, e não é uma coisa que eu tenho muita distância, mesmo quando eu fazia teatro, eu também teve trabalhos na periferia na época, ligado ao teatro, com crianças também desamparadas, enfim, orfanato. Eu sempre tive, quando eu tinha 14 anos, eu queria adotar uma menina, só para você ter uma noção do orfanato que eu fazia esse trabalho. Então, sempre foi uma coisa que me tocou muito. É sempre, não é uma coisa que nunca me passou despercebido e ainda não passa. Então, é algo que realmente eu, de uma forma ou de outra, estou sempre engajada em alguma coisa, daquilo que dentro das possibilidades que eu possa contribuir, nessa sociedade que a gente vive. Então, realmente, esse é um tema que sempre me pegou e ainda me pega, e ainda eu tenho sonho que nada disso acontecesse, né? Gostaria que nada disso acontecesse. Agora fala também da repercussão, né, da avó Nildes, que é a suposta avó, porque eu assisti e fiquei com raiva, odiei essa É, situação, né? Eu quero saber você,
quando você viaja para lá, que você vem para o Rio de Janeiro e vai para a sua cidade, né? Você vai no supermercado, você vai a algum lugar, alguém para você e fala na internet. Já aconteceu. Ela também, eu acho, ela tem uma cara. Minhas amigas até me falam assim, falam: Nossa, você é uma pessoa tão. Elas me acham que eu sou doce. Eu acho que eu sou bem brava, mas elas me acham assim. E talvez pelo jeito de ser também de algumas coisas e, e mais alegre. Então, elas não conseguem às vezes ligar muito, porque acho que todas as expressões, elas são muito fortes, né? Então, assim, não são expressões que eu tenho no meu dia a dia. Então, na minha vida, não tem, é difícil, inclusive, eu ficar, assim, brava de uma certa forma, mas é difícil eu ficar com raiva. Eu não sou uma pessoa que eu tenho raiva, que eu transmito raiva, que eu consigo brigar com alguém. Então, eu tenho até uma certa dificuldade. Eu tenho dificuldade, inclusive, de gritar, Irene, para você ter uma noção, né? Não é uma maneira minha de ser. Então, não fazem, mas fazem uma ligação também desse trabalho, de outros trabalhos que as pessoas já olham e lembram e querem saber de onde conhece. E aqui na Nildes teve também um caso ou outro, não é uma frequência muito grande, porque tem o Rio de Janeiro, São Paulo também aconteceu, das pessoas chegarem, porque logicamente a gente sendo um pouco mais velha, as pessoas que reconhecem mais velhas, elas também têm um certo, não são tão naturais como a criança. Uma menina chegou para mim e está assistindo novela e ela ficou assim encantada de conhecer, porque eu não era aquilo que ela estava vendo na televisão, então quis tirar foto, então, né, foi uma ocasião bastante curiosa, né? Então, eu tenho uma outra, logicamente, não numa frequência, por causa que acho que muda, né? Muda um pouco esse jeito de ser, né? E ela é bem esculachadona, né, Irene? Até uma pessoa ali do mundo artístico, lá na própria Globo, disse: Nossa, me viu entrando um dia, falou: Nossa, mas você não anda daquele jeito? Eu falei: Não, quem anda daquele jeito é a personagem, né? Eu não ando desse jeito. Então, isso tudo também a gente acaba se modificando, graças a Deus, porque não estou para que nem me pegue na rua com essa raiva, porque essa raiva, quem sabe que eu fiz, me falou e bastante também, bastante. É a Ficaram bastante com raiva. desconstrução, né? É a desconstrução que É, vocês fazem. Eu acho que o ator se e- veste da beleza, né? E aí mostra exatamente. uma outra face, né? O que eu tentei ver e falei, caramba, ela manda muito bem. Obrigada. É exatamente essa capacidade de transformação. Eu, por exemplo, quando também estou falando com a Elô, eu não vejo a Elô, né? Eu não vejo aquela menina doce que eu encontro antes da cena, né? Eu não transporto essa raiva para ela. É como se eu colocasse também uma coluna na frente. Eu não jogo energeticamente isso para ela, né? Eu jogo para Eva, como um personagem da ficção. Então, não para ela, Elô. É interessante isso, isso é uma coisa que me pegou algumas vezes. Não fico com raiva, tanto é que a gente está sorrindo antes, e naquele momento nós duas conseguimos captar o que uma e a outra estavam oferecendo, porque esse jogo, né, esse ping-pong é muito bom quando dá certo, né? É muito satisfatório para mim, como atriz, e para a Elô também, porque o nosso trabalho acaba fazendo com que tenham dó dela e tenham raiva de mim, né? Então, É verdade. isso é muito legal, E essa né, pequenininha aí, Elô? como é que é essa carinha de coitadinha que você fez lá na novela, hein? Da Eva. Ah, ah, na minha cabeça tá passando um monte de coisa, mas aí você fica assim, ó. Pensa numa coisa triste, você vai começando a baixar, assim. Entra no personagem, que aí você vai começando. Passa a história da Eva na cabeça, que aí você vai começando a ficar triste, assim. Que moleza sua hoje, hein? Só isso? Toma esse pão, que é o máximo que você tá merecendo hoje. Me dá um pouco de suco, eu tô com sede. Tá com sede? Então trabalha direito. Vai, vamos, anda. E consegue mais dinheiro, que é isso que eu tô precisando. O que deu em você? Desse jeito você não vai conseguir nada. Eu já falei pra você como é que tem que ser. Você tem que dizer que você não come faz tempo.
que sua mãe está doente, precisando de dinheiro para remédio. E não esquece de fazer cara de coitadinha, que é para as pessoas terem pena de você. Eu quero voltar para a Fundação da Vênus. Ah, você quer voltar? Eu te levo. Aí vou dizer que eu não sou sua avó coisa nenhuma, que a sua mãe morreu faz tempo e que você não tem ninguém. Aí sabe o que vai acontecer? Vão te mandar para um abrigo bem ruim e vão te maltratar todo dia. É isso que você quer? Eu não gosto de você. Larga de ser malcriada, menina. Você devia dar graças a Deus que eu tô cuidando de você. Até casa de um colega eu consegui pra você ter um teto. Me solta, eu não quero ficar com você. Volta aqui, sua peste! E aí é assim que eu faço pra quando eu tenho alguma cena de tristeza. Aí você fica com a carinha triste. Isso. Até quando é cena de choro mesmo, eu entro no personagem e falo, nossa, essa personagem tá passando por uma coisa bem difícil, que essa avó dela, muito brava, né? Ela não tá tendo dó da Eva, né? É isso. Eu só quero te ajudar, menina. Por que você tá com medo? Você mora na rua e não queria que a gente soubesse? É isso? Fica longe da menina. A senhora é parente dela? Eu não te falei que não era pra você falar com estranhos? Sabia que ela estava trabalhando no sinal? Isso não é legal, ela é só uma criança. Pelas roupas que você tá vestindo, tem a vida fácil. Não é como nós, que temos uma vida dura. A Eva tá me ajudando a ter o que comer hoje. A senhora não tá trabalhando, é isso? Você tá perguntando demais. Vem, Eva. Não, calma. Essa menina é muito talentosa pro skate. Ela tem um futuro grande no esporte, eu posso treiná-la. Ela não tá aqui pra brincadeira. Ela tem que me ajudar. Tem alguma coisa muito estranha aí. Quais foram as cenas que você mais achou difíceis de fazer, junto com a Nildes? Mais difíceis? Sim. Olha, não tem nenhuma cena difícil, porque foi todas fáceis. Mas ela te deu uma chacoalhão lá na cena. E aí, como é que foi? Foi difícil para você? Pra mim? Pra É. mim não foi difícil, porque no caso ela que tem mais fala. Mas eu também, eu tenho pouca fala, mas mesmo assim, como fala? Nome? É difícil pra mim, porque às vezes eu esqueço, tô pensando em outra coisa, esqueço. Mas é muito difícil. Agora vamos sair um pouco da Eva, que trabalha junto com a avó, e vamos falar do skate. Quero saber do skate, porque a Eva chega, é uma skatista, e ela tem uma recepção super bacana com os atores, né? O Renato Sim, Góes, Renato Góes, Brasil, Natália Dill. mas fala para mim. É, o que você pediu pra me falar Eu mesmo? quero saber do skate, né? Como é que você está acompanhando a Skate. história do skatista? Porque a Eva é uma skatista, né? E como A é que Eva é para uma skatista. você? No caso, no meu primeiro dia de gravação, era lá no skate mesmo, porque foi uma cena com o Renato Góes e com o Conrado Caputo, que eu andava de skate e caía no chão, que eu tava sem capacete. Não, eu tava com capacete, mas o Renato, o Tom, né, no caso, ficou desesperado. Porque uma criança dessa idade andando de skate, né, pra ele ficou desesperadíssimo, né? E as cenas, como é que foram essas cenas? Tem dublê nessas cenas? Tem dublando essas cenas. Mas eu também tô fazendo aula de skate. Dá licença um pouquinho. Quem disse que eu não sei andar? Com o índio. Como que é o Ah, nome? eu conheço o índio, hein? Olha isso, que O legal. índio! É bom que você vai aprendendo, né? Já tomou gosto, né? É um esporte, né? Até está, né, na Olimpíadas, não é? Eu também tô gostando bastante desse esporte. Que legal. Meu aniversário tá chegando, até pedi o skate pra minha mãe, viu? Ela pra comprar. Olha aí, olha o prejuízo Olha só. aí, mãe. Né? Olha o prejuízo. Agora, fala para mim também da amizade que você tem, ô Heloísa, com a Natália Dill, com o Renato Góes, que a gente vê que tem uma sintonia ali, vocês. Com a Bia. A minha amizade, nossa, é muito grande. É muito legal contracenar com eles.
No meu primeiro dia de gravação, eu conheci o Conrado, como eu já falei, o Conrado Caputo e o Renato. Mas aí eu fui pra Globo nos outros dias de gravações, e aí eu fui conhecendo vários novos amigos. A Nina, a Fossi, a Natália, o Alan, várias pessoas, não tem nem como. Mas é uma amizade bem bacana, a gente percebe isso, né? É, sim. Isso é bom, isso é Eles bom. gostam Eu muito amo dela, né? Ela é eles, muito eles são muito querida. legais. E agora eu quero saber o que você imagina que vai acontecer com a Eva. Olha, como o Tom se separou da Vênus e rolou um negócio lá, eu não sei, aí ele tem que fazer aquela cirurgia lá, e eu não sei se ele vai passar bem pela essa cirurgia. E eu acho, tá? Não sei, que a Vênus e o Tom vão adotar ela, porque vai ter uma cena, ó, spoiler, que a Eva vai pedir Olha o pro Tom spoiler, hein? adotar ela, né? É spoiler, muito, Mas é só um pouquinho de spoiler, só um pouquinho. só um pouquinho. Hum. Então você acha que ela vai ser adotada, né? Eu acho que ela vai ser adotada. A Eva é uma menina doce, alegre, é, que enfrenta os medos dela. E o Tom se apaixonou por ela e a Venus também. Então, eu acho que isso pode acontecer na novela. Não sei ainda. E a Eva está bem esperta, né? Ela protege de uma certa maneira a Vênus, né? Eu sei que teve cenas aí, ela foi firme, ela protegeu a Vênus, Sim, não é? Deixa o povo é, assistir, já está passando, deixa o pessoal assistir, né? Mas eu achei é, bacana a atitude da Eva, viu? é, Agora eu quero que você fala para mim o que que você gostaria que acontecesse com essa avó, você. olha, como que eu posso dizer? Ela não tem nenhum cuidado com a Eva. Depois que a mãe da Eva morreu, né? A mãe, quando ela morresse, ela falou pra Dona Nilce cuidar de mim. Mas ela, da Eva, né? Aí essa avó aí não tá tendo nenhum cuidado com a Eva, só tá pedindo pra ela pedir esmola na rua. Ela com uma Tá amiga explorando. dela, E o que que é bom acontecer com ela? Ela deve ser o que que punida é ou bom? não? Oi? Ela deve ser punida ou não? Olha, ela pode melhorar essa avó sim, tá? Não, ó, não é vó, tá? Ela pode melhorar sim, mas a Vênus já descobriu, e o Tom também já descobriu, que ela não é a avó da Eva, e ficaram muito bravos com elas. Que inclusive teve uma cena que eu mordi a mão dela e saí correndo, porque eu tava pedindo esmola, ela tava correndo atrás de mim e a Vênus me procurando lá, o Tom, o Paulo, essa. E aí, aí ela fugiu e nunca mais apareceu aqui. Não sei se ela vai aparecer de novo, eu queria muito pra ver o que que vai acontecer aí com a Eva. Porque podia ter outra coisa, porque só fica nessa história de, tipo, Vênus e Tom. Aí podia ter outra coisa de ela sequestrar a Eva, alguma coisa assim, sabe? Gente, a mulher, Pra dar a mais garota já emoção está na escrevendo a história. novela, que bom! Ah, deixa o Daniel Ortiz saber disso. É, Então você acha que tinha que ter mais coisas, né? Tinha que sequestrar a Eva, sim, pra dar uma dar bastante emoção luto, aí. né? Olha, muita emoção e ação, né? Muito bem. Agora vamos perguntar, né, para a Mônica. Mônica, qual punição você daria para a avó Nildes? Irene, a Nildes é uma mulher de rua, né? Eu acho que é assim, ela deve ter o problema dela, né? Eu acho, por exemplo, assim, mostra essa braveza dela, já novela também das 7, né? Das 9 talvez explorasse uma outra coisa, mas ela no bracinho de pegar muito forte, marca, né? Não deu assim nenhum indício que ela batia, mas uma vez que ela nega também dela tomar um suco, então ela é uma mulher que realmente explora a menina, né? E ela cuidou dessa menina a pedido da mãe, né? Quando morreu ou não, porque cadê o parente dessa menina, né? Então, pelo jeito, elas moravam, tinham uma situação de rua.
Então, isso também é uma problemática, é uma tristeza também isso, né? Ninguém, né, ela tem isso. Eu acho que ela, ao mesmo tempo, não pode passar impune a pessoa explorar uma criança, porque isso é muito sério. Então, a gente vendo na novela das sete, tem essa dosagem, que não, né, também nós estamos falando de um horário e tudo mais. Eu acho que, de alguma forma, ela tinha que ter uma correção, né? Agora, as duas personagens também, elas cresceram nessa trama, colocaram um problema delicado que deu essa repercussão que deu, e as pessoas têm muita curiosidade, as pessoas querem que a dona Nilde seja punida exatamente por esse mau exemplo de se explorar uma criança, porque isso não pode ser feito. Então, alguma punição, alguma coisa, ela teria que acontecer, né? Dentro daquilo que foi mostrado. Se tivessem mostrado um pouco, sei lá, porque uma das coisas é quando ela está no bar, né? Quer dizer, ela está bebendo, comendo, quer dizer, a criança não é nem a comida, ela quer que pague a conta dela do bar. Isso já mostra que ela é muito sem vergonha, né? Não é só uma questão de estar alimentando ela e a criança, né? Então, essa parte da exploração tem que ser punida, com certeza. Isso não é uma coisa. é, é, e ela articulou de uma forma mais mentirosa, enfim. Então, ela não tem, assim, a historinha da Dona Nildes não é muito boa, não. Então, ela não merece ficar bem, né? Mas, Mas ao vamos mesmo ver o que que... tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma história também triste, com dificuldades, né? Nada para Exatamente. dar, né? Uma dificuldade. Então, é uma coisa que não foi colocado, porque é mais esse lance da Eva. A Eva é essa menina que foi vista no skate, que tem essa avó, que é explorada. Então, e para ela poder, inclusive, ser adotada, mas quem conhece os pais, de repente, da Eva, né? Como é que pode se chegar nisso? Então, isso fica um pouco solto. Mas como novela também é uma obra de ficção, né, Irene? A gente tem que aguardar para ver, de repente, como é que fecha, ou se essa saída, quando ela morde a mão e ela vê, epa, o negócio ficou feio, vou me mandar daqui, também pode também ser aí já uma interrupção, né, daquilo que de repente tinha que acontecer. Isso ninguém sabe, né? O que está na cabeça do autor, o que ele também que ele deseja, né, para finalizar essa história, é uma coisa que só pertence ali a eles, né? Enquanto isso, a gente fica, né, Elô, a gente fica aí aguardando. A Elô queria que eu fosse, que eu sequestrasse, não só Sim. a Elô, todo mundo queria que eu sequestrasse, que mostrasse um lado mais forte ali, e aí já virava aquela bagunça toda, aí já prendiam a É. mulher, né? Já que a história dessa Nildes não veio como nessa problemática, né, dela ser uma pessoa, uma mulher de rua, sem muitos sem muitos é, é, Recurso, cuidado. exatamente, né? Sem muito discurso, assim, né? Ficou realmente na história dela, ela explorar essa criança que se passava por neta, mas não é, né? Então não é neta dela. Então, essa história veio que ela pegou, ajudou essa criança, como ela fala, olha, se não fosse eu, você estava na rua, ou e segurou também não levou ela para ela ser num abrigo, alguma coisa, pôs medo na criança, então a criança foge várias vezes, porque o abrigo é uma coisa ruim. Então ela deu uma destruída ali, né, para o ganho próprio dela. Então isso é uma coisa grave, né, para se fazer com uma criança sempre, né? Uma criança é uma criança. Agora, para fechar essa Então, questão, você de fora, o que você acha que poderia ser feito? Porque a Nildes, ela é um personagem de ficção, mas na real, o que você acha que poderia mudar para diminuir esse tipo de acontecimento, de crianças abandonadas, né? Crianças que pedem dinheiro na rua, as mães também, né? Os avós também, eu acho que são abandonados. O que você acha?
Ô, Irene, eu acho que as coisas estão do tamanho muito grande, principalmente, né, depois da pandemia, parece que o ser humano também mostrou um pouco a pior parte dele, né? Outro dia eu estava vendo uma história de uma mulher que vendia remédios para crianças que faziam tratamentos sérios e eram remédios alterados. Então, assim, a ruindade, e apareceu, era uma mulher que devia ter o quê, uns 50 e poucos anos, né? Eu olhei para aquela mulher na televisão, ali naquela reportagem, e falei, meu Deus, o que que leva um ser humano, né, a brincar com a vida de uma criança, né? Com um problema sério, remédio, coisa séria, né? É, é, então, assim, eu acho que a maldade humana, além de todos os problemas da desigualdade social que a gente atravessa, nós sempre atravessamos no nosso país, é uma coisa grande já, uma coisa bem séria, né, Irene? Então, Hum. eu acho assim, o que tem que sempre acontecer a criança tem que estar na escola, a educação tem que ser um olhar tipo assim, pai vai preso se não põe, como é em alguns países, né? Se a criança não tem uma. Para isso, tem que ter todas as escolas, tem que essa possibilidade de buscar, principalmente em alguns outros lugares que tem. Eu vejo também no Brasil, eu trabalhei também uma época no sertão do Ceará, eu vi aquele caminhãozinho lá, aquele ônibus indo buscar na escola, mas o nosso país é muito grande. Existe, né? Tem essas coisas, mas ainda é tudo muito grande, e muita corrupção, e ainda tem que ter um olhar muito sério para isso, né? A criança precisava ter ainda uma atenção muito especial, e nisso mesmo, os pais, quando a criança não vai para a escola, como eu falei antes, né, ele não poderia nem ter quase carteira de identidade, né? Ele tem que ser, é uma coisa muito séria, vai preso, né, em alguns países, quando a criança não vai para a escola. Eu acho que isso também ajudaria, né? A educação tem que ter um olhar sempre muito grande, porque eu acredito que educação, cultura é uma coisa que pode nos ajudar, independente um pouco de todos os problemas que nós já temos, né? E aí depois todas esses outros, o que leva, né, à fome, aí já é tudo tão, tão mais delicado e, enfim, espero ter respondido um pouco assim a sua pergunta, Irene. Eu acho que é uma luta que não pode parar, né, no nosso país. É esse olhar mesmo para a criança. Como já tem muitas coisas também, muita gente que trabalha com isso para também ter essa luz no fim do túnel, né? Todas Respondeu. essas coisas todas. Agora eu quero ouvir da boca de uma criança. Heloísa, o Oi! que você acha que poderia ser feito para melhorar a vida dessas crianças? Poderia ser feito para mudar. Que todas as crianças, né? Oi? É uma assistência social mais focada, né? Que todas as crianças, não importa, não importa, crianças de rua tinha que ir para a escola, né? Isso deveria ser era para ser feito, né? E eu acho que isso Tinha que ter escola, é alimentação bastante. isso. A assistente social podia pegar mais no pé dessas criancinhas. Muito bem. Agora fale um pouco de você. O que que você gosta de fazer na sua casa? Se divertir? Você gosta de passear? Qual é a comida mais gostosa? Fala um pouquinho para mim. Eu gosto de brincar com a minha irmã. Eu tenho uma gatinha, eu adoro brincar com ela. Que mais? A minha comida favorita, ela é macarrão. Mas tem várias outras comidas que eu gosto, mas a favorita é macarrão. Macarrão da minha avó, preferido. Hoje você é atriz. Você quer ser só Sim. atriz ou você vai ter que ter outra, também ter uma outra profissão? Eu quero sim continuar sendo atriz, mas eu também queria ser veterinária, porque eu tenho um amor enorme por animais. Eu acho Entendi. eles muito.
Engraçado, eu perguntei a você e comecei a imaginar uma coisa assim, veterinária. Olha isso, que coisa, né? Interessante, né? Que bom. E Sim. o que você vai fazer depois da novela? Você já tem alguma coisa para fazer, algum teatro, né? Porque as crianças hoje terminam a novela, já vão lá, fazem um teatro e tal. E você, o que você vai fazer? Olha, ainda não tem nada, não. Mas eu queria fazer mais novelas, porque eu achei Gostoso. muito legal, assim, sabe? Que eu tenho um contato muito enorme com todas as pessoas. Elas são muito legais comigo. Mesmo eu sendo criança, elas têm um contato enorme comigo. Você é uma criança fofa, não tem como não gostar de É, você. É mas todas maravilhosa. as crianças também, né? Mas você vai continuar sendo atriz. É o que você quer para sua vida. Isso, é. Muito bem. Tem alguma atriz que você se espelha nela, que você se fala, poxa, eu queria ser igual essa atriz? A Bruna Marquezine. Todo mundo fala que eu sou Hum, igual a ela. muito bem. Você sabe que eu conheci a Bruna exatamente do teu tamanho. Que legal! É uma novela, uma novela que passou, que eu não me lembro o nome agora, das 9, ela tinha mais o seu jeitinho assim, sabia? Você me lembrou, é pequenininha. Sério. Que legal, Todo né? mundo fala isso. Ela lembra Às você. vezes eu vou, às vezes eu vou fazer comercial, foto, eles falam, nossa, você parece a Bruna Marquezine, sabia? Igualzinha. É, ela era pequena assim, Cabelo igual você, também. cabelo. É, Muito bom. Você já encontrou com ela? não, nunca encontrei. Eu queria muito encontrar com ela, mas eu nunca encontrei. Não, mas um dia vocês vão se encontrar, né? Aí na estrada aí da vida, dos trabalhos, né? Vão se encontrar, não é? Sim. Agora, a nossa Mônica. Mônica, e você? Você é Olá. empresária, você é atriz, você é uma opção de coisa, né? É, hoje eu estava conversando com uma amiga minha que eu não paro, né? Assim, acho que assim, a quantidade de experiência, eu estava arrumando meu currículo, é uma coisa assim meio inacreditável, né? Eu sou fotógrafa, eu expus muito também, ganhei alguns prêmios, inclusive fora do Brasil. Só falta eu fazer um livro, mas eu expus bastante também, e também fui empresária no ramo do turismo. E eu me formei em teatro na minha juventude, né, Irene? Depois dos 50 anos, eu me reinventei e voltei a atuar. E por essa sorte dos destinos, essas coisas todas, eu acabei parando na televisão, né, num canal tão cobiçado que sonhei em conhecer, jamais imaginei que eu pudesse, atuar lá dentro também. E foi uma coisa muito gostosa, porque eu gosto muito do audiovisual também, né? Eu me formei em teatro, eu sou uma apaixonada por teatro, eu sou, aliás, uma apaixonada pelas manifestações artísticas, eu sempre gostei. Para mim, por exemplo, quem canta vem do outro mundo, eu acho assim que são anjos na terra que têm essa capacidade de cantar. Eu acho lindo demais, então, e tudo, né? Tudo que é feito pelos artistas, as pinturas e as cerâmicas, as esculturas. Eu fui uma apaixonada, né? Me formei também em artes. Então, dança também, balé, dei aula há muitos anos para bailarina, para poder realmente dançar, dançar com a alma, tirar aquilo que vem de dentro, não ficar, ter a técnica, né? Logicamente precisa, mas também sonar aquilo dentro do próprio peito para poder, né, sair alguma outra coisa para fora. Mas é isso, fiz bastante coisa, trabalhei fora do país, dei aula fora do país e andei um pouquinho por aí, viu, Irene? Andei Legal. bastante por aí. Pós-novela, que você quer fazer, tem alguma coisa para fazer? Porque São Paulo, né, a terra do teatro, né? É. Então, eu tenho uns dois produtos aí que tá um pouco mais engateado com o outro. Pode ser que tenha aí uma peça de teatro.
a gente está sempre mexendo, né, Irene? Porque o artista tem que se virar e muito ainda, porque a vida do artista não é brincadeira. E, mas sempre tenho, sempre hoje mesmo agora, depois que acaba um trabalho, né, que está saindo essa Nildes, daqui a pouco já sai de mim, Nildes, né? Daí começo a encarar uma outra fase, né? Mas sempre tem alguma coisa que a gente deixa meio engatilhado, né? E também acontece um teste para cá, algum outro trabalho para lá, também no cinema. Vamos ver aí o que me aguarda, Irene. Vamos ver o que me aguarda, né? Peço O que foi muito que bom, você não desista. tá? Ah, Você não. veio para a Obrigada. TV, era um sonho, você achava que não, mas já está aí, está dentro. Então, continue. É, obrigada. Uma Obrigada. ótima atriz. É, Eu quero me despedir de obrigada, você, Irene. Mônica Coraza. Muito obrigada. Seu trabalho foi muito bem feito, viu? E por isso que eu senti vontade de falar com você. Então, eu te agradeço muito por esse papo gostoso, por essa fofura aí, a Eu que nossa agradeço. Heloísa. E desejo para vocês sucesso, gente, que a gente converse em outro trabalho. Obrigada. Obrigada, Irene. Obrigada. Foi um prazer, viu? Obrigada pela oportunidade, pelo seu olhar, né? E é isso, né, Elô? Sim, eu também queria agradecer a oportunidade de estar fazendo entrevista com você, Irene. Ai, que coisa fofa, meu pai. Com a Gente, você é muito Mônica. linda, garota. Aí é covardia, né? Então, olha, muito obrigada por esse papo gostosão. Um beijo na sua mãe, viu? Sucessão para você. E em breve a gente vai conversar pessoalmente, hein? De novo, né? Ura! Aí eu vou te dar aquele abraço, que eu já conheci a tua história, já sei de você e tal, né? Aí já chego te abraçando. Então, gente, um beijão para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Irene. Vou falar com vocês. Prazer, viu? Sucessão para vocês, Namastê. tá? Para você Obrigada, Beijo, também beijo, aí. beijos. Até breve. Obrigada. Tchau. Beijo, beijo, Elô. Obrigada. Tchau, Beijo. Mônica. Tchau, Irene. Tchau, meu amor. Beijão para você, viu? Beijo.